educação ambiental obrigatório pela lei de licenciamento para exploração. Exploração, né, das empresas potencialmente poluidoras. No caso, esse projeto é um projeto vinculado à petrolífera Petrobras. Esse projeto ele atende hoje toda a região da Bacia de Campos, que vai desde a cidade de Saquarema até São Francisco do Itabapoana. São 13 municípios de atuação. Hoje nós temos aqui participando conosco pessoas que participam do projeto de diversas dessas cidades. Então, tem participantes aqui de Arraial do Cabo, tem participantes de Saquarema, tem participantes de Carapebus, da onde mais? Tem alguém do NEA de outros municípios aí presentes? Tem pessoal de Campos, tá aqui também, tem o pessoal de Quissamã participando, né? Então, nessa atividade de hoje, a gente está conseguindo juntar um pouquinho de participantes do NEA de diversos lugares. Hoje o NEA ele está atuando na linha C da nota técnica do IBAMA. A linha C ela é uma linha de atuação de educação ambiental dedicada principalmente à gestão territorial. Nós somos o primeiro projeto de educação ambiental do Brasil que atua nessa linha, então, vamos dizer assim, algo que meio que piloto que o projeto NEA-ABC está realizando nesse momento. E a nossa principal atuação nos municípios hoje é relacionada às leis do Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e também o Código Florestal, pensando na questão das áreas de preservação ambiental. Então, essas leis socioespaciais atualmente é o que está norteando a atividade do NEA-ABC nos municípios, na sua quarta fase já de existência do projeto. Já são mais de 10 anos de existência do projeto NEA-ABC. Em todos os municípios onde o projeto NEA-ABC está presente, ele está envolvido de alguma forma com as revisões dos planos diretores municipais, seja já em processos que já estão acontecendo, ou então dialogando com o poder público no sentido de que essas revisões aconteçam, né? Hoje os professores vão falar um pouquinho aqui da importância da revisão desses planos. Essa atividade ela está sendo realizada dentro do escopo do plano de trabalho do núcleo de Arraial do Cabo. O núcleo de Arraial do Cabo, para além dessa questão da revisão do plano diretor, ele também está dedicado com o tema do saneamento básico na cidade de Arraial. Professor Augusto Werneck acabou de entrar, seja bem-vindo, professor Augusto. Estou fazendo aqui uma breve introdução aqui sobre o projeto NEA-ABC. Bom, hoje, como o tema da live é dedicado à questão do plano diretor, nós não vamos tirar aqui muitas dúvidas hoje com relação ao projeto NEA-ABC. Então, para as pessoas que não conhecem, fica aqui o convite para conhecer esse projeto através do nosso site. Eu vou pedir para a Mariana colocar no chat o site do projeto NEA-ABC e as nossas redes sociais também. Vocês podem nos acompanhar através do Facebook, Instagram e YouTube. E vocês podem conhecer também através de outro site que nós vamos colocar aqui, todos os projetos de educação ambiental que existem na Bacia de Campos. São diversos projetos que atuam em diversas áreas diferentes. Tem projetos que atuam com comunidades tradicionais, com pescadores, tem projetos que atuam com jovens, com o acompanhamento do uso dos ROITs na região. Então, tem diversos projetos de educação ambiental e todos eles são abertos para a participação da comunidade, para todas as pessoas que se sentirem à vontade para participar de um projeto desse tipo. Então, vocês vão poder conhecer um pouco mais. Eu peço que, se caso alguma pessoa tenha dúvidas sobre o projeto NEA-ABC ou os programas de educação ambiental da Bacia de Campos, encaminhe questões através dos nossos sites ou das nossas redes sociais. A nossa equipe de comunicação que está presente aqui na live também, o Guilherme, ele vai estar pronto para tirar as dúvidas de vocês.
Agradeço novamente, então, a participação de todo mundo, reforçando para quem está entrando agora os avisos, né? Peço que todos deixem áudio desligado, liguem áudio apenas no momento da pergunta. Se possível, deixem também a câmera desligada para que não fique muito pesado a plataforma e a gente tenha problemas com o áudio dos professores. Aqui no chat que tem na plataforma, eu peço que todos coloquem seu nome por extenso, nome completo e e-mail para emissão dos certificados. Os certificados eles vão ser emitidos após o dia 15, porque no período até o dia 15 de todo mês, a nossa equipe de gestão e a nossa equipe de comunicação e financeiro, toda a nossa equipe, ela está muito dedicada ao fechamento de relatórios periódicos da Petrobras. Isso dedica muito tempo para eles. Então, após o dia 15, será feita a emissão do certificado, todos receberão certificados por e-mail. As perguntas para os professores também podem ser feitas aqui no chat. Eu, a Mariana, o Guilherme, a nossa equipe, nós vamos anotar as perguntas aqui e depois, no final da fala dos professores, vai ser um momento dedicado à resposta das perguntas. Os professores vão ter aproximadamente meia hora de fala cada um, né, mas eles podem trabalhar isso da forma que eles acharem melhor. E depois teremos o final da atividade, aproximadamente mais meia hora, para a resposta das perguntas. Bom, acho que eu não esqueci nenhum recado, acredito. Então, vou fazer aqui a apresentação dos professores. Como eu falei, estamos aqui hoje com a professora Rosângela Cavalazzi e o professor Augusto Werneck. A professora Rosângela Cavalazzi, ela é professora e pesquisadora do ProURB, UFRJ e da PUC-Rio. É diretora da Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Ela é membro do Conselho Consultivo do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É membro do ABJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, e fundadora do IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. E o professor Augusto Werneck, ele é professor também da PUC-Rio, é procurador do Estado do Rio de Janeiro e membro dos Institutos dos Advogados Brasileiros. Deixo aqui, então, agora aberto a fala aos professores para a gente poder iniciar a nossa atividade. Eu falo primeiro? Como é? Acho que a Rosângela ia falar primeiro, né? Pode ser, vocês que decidem. Eu acho que a Rosângela deve falar primeiro, que é a pessoa mais importante aqui que nós temos hoje. Ai, Augusto. Eu aceito, mas o elogio, vocês sabem que como é o Augusto com elogio, né? Ele é muito generoso. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Bem, boa tarde a todos e a todas, novamente. É um prazer estar aqui com Daniel Arrebola, educador social do projeto do Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos, com o professor Augusto Werneck, que é meu colega da PUC, procurador do Estado, e o verdadeiro conhecedor da matéria, e todos os demais presentes, que agradeço muito a atenção e espero que possamos ter uma boa reflexão sobre esse tema que Daniel nos propõe, que é sobre os princípios básicos para a revisão dos planos diretores. Eu pensei em refletir um pouco sobre esse tema a partir de 4 pontos. Pensar um pouco sobre a relevância dos princípios no processo de interpretação, não só dos planos diretores,
mas dos conceitos do campo do urbanismo e do direito urbanístico, que é onde se situa essa matéria, pensar os princípios do direito urbanístico e alguns do urbanismo. E um segundo ponto sobre que eu considero que seja o núcleo da temática, que é a função social da cidade e o papel do plano diretor. E nessa perspectiva, pensar um pouco sobre a força simbólica do microsistema do Estatuto da Cidade, que a partir de 2001 estrutura essa matéria por uma determinação da nossa Constituição Federal, os artigos 182 e 183. Pensar um pouquinho sobre os princípios e diferenciar, na medida do possível, das diretrizes e em que medida essa estrutura de plano diretor com princípios e diretrizes ele encontra, digamos, obstáculos, mas também possibilidades na cidade de hoje, né? Na cidade em pandemia, que é onde nós estamos, né? Essa conjuntura que realmente nos parece imanente. E nessa perspectiva, então, situar a questão com construções normativas que mais representam a lógica do mercado e as medidas de austeridade do que propriamente a lógica do direito à cidade e, portanto, uma lógica que privilegie a cidadania. Então, sobre essa relevância dos princípios no processo de interpretação, eu queria chamar a atenção para o fato de que os princípios eles constituem valores, né? Eles constituem um lugar especial e numa perspectiva de um processo constante, né? A função social da cidade em relação ao plano diretor, ela tem uma determinação de que se o plano diretor ele encontra efetividade, a cidade realiza a sua função social, mas não é tão simples assim. Por isso que é importante que a gente faça algumas digressões sobre os princípios e sobre as diretrizes. Então, se os princípios, e nós vamos encontrar tanto na Constituição quanto nos planos diretores de modo geral, princípios e diretrizes, esses princípios eles instituem valores e são pressupostos universais que definem regras essenciais e são valores que são introjetados numa determinada conjuntura, numa determinada cidade, num lugar que tem significado e tem identidade, como tem as nossas cidades, ou como se espera que tenha as nossas cidades. Esses princípios eles vão se constituir como objetivos num plano diretor, ou na redação de um plano diretor, e as diretrizes que sempre acompanham esses princípios, na verdade, elas como que iluminam o caminho desse intérprete que vai buscar aplicar os princípios que estão ali definidos ou estabelecidos. Então, as diretrizes são como se fossem normas narrativas e vão nos dar esse instrumento, né, essa possibilidade de você realmente buscar a eficácia social dos princípios. O Estatuto da Cidade, que é essa lei de 2001, que alguns dizem que regulamenta a Constituição, mas, de fato, é uma impropriedade do ponto de vista técnico. Na verdade, o Estatuto da Cidade ele vai estabelecer justamente diretrizes e princípios na perspectiva da efetividade da Constituição Federal. A Constituição Federal ela vai estabelecer parâmetros para a política urbana, e justamente essa política urbana ela vai encontrar um desdobramento com todos os dispositivos legais do Estatuto da Cidade. Essa política urbana está prevista nos artigos 182 e 183, principalmente da Constituição Federal de 88, e vai fazer um comando para que se tenha um Estatuto da Cidade
e que esse, então, cumpra esse papel de desdobrar uma série de dispositivos normativos na perspectiva da eficácia dos direitos sociais fundamentais que estão protegidos, né, pela nossa Constituição de 88. Então, nessa perspectiva, nós vamos encontrar princípios do direito urbanístico e vamos encontrar também princípios do urbanismo, que não é nossa matéria aqui, mas eu queria chamar a atenção, pelo menos para um livro clássico, que são os Novos Princípios do Urbanismo, de François Acher, é de 2001, que é da nossa época do Estatuto, e que também é muito interessante porque é um urbanista que vai se inspirar numa realidade moderna para propor princípios que tenham uma lógica com uma cidade que é flexível, que é imprevisível e que não necessariamente é um modelo que está dado, embora atualmente nós tenhamos cada vez mais, a contrário senso, modelos dados, né? Modelos pré-estabelecidos de cidade, que seriam as cidades, na verdade, as cidades estándares. Então, esses princípios, que seriam os princípios urbanísticos, eles vão encontrar uma força muito grande no próprio Estatuto da Cidade, que se constitui como um microsistema. É importante que a gente considere o Estatuto da Cidade, que, vamos dizer assim, é uma estrutura normativa que vai estabelecer parâmetros para que nós possamos vir a construir, a redigir e aplicar um plano diretor. Esse Estatuto da Cidade ele tem uma força simbólica muito grande, o microsistema tem uma força simbólica muito grande, porque, na verdade, o microsistema é uma legislação, mais do que uma legislação especial, é um conjunto de normas que vai proteger, não é, essas relações, essas condições no que diz respeito à cidade e ao planejamento da cidade. E é importante isso, porque nós não poderemos ficar em relação a um plano diretor, em relação à compreensão, não é, e ao planejamento da cidade, adstrito a uma lei civil, a uma lei que não tenham essa identidade, né, com a pluralidade, com o coletivo, com a solidariedade, que é o que o Estatuto da Cidade busca, embora nem sempre, eu tenho que reconhecer, vai alcançar. Na verdade, esse Estatuto da Cidade, embora ele tenha ficado quase 17 anos em tramitação no Legislativo, ele sofre uma série de interferências, naturalmente, como acontece nessa disputa, não é, de atores da sociedade, principalmente da sociedade contemporânea, e ele, embora se traduza como uma legislação que vai adotar de uma forma muito forte os direitos sociais fundamentais previstos na Constituição de 88, ele vai estar muito mais próximo da grande cidade, muito mais próximo em relação aos instrumentos jurídicos urbanísticos que ele traz, né, da metrópole, do que propriamente uma cidade pequeno e médio porte. E eu sei que aqui nós estamos falando de cidades e diretrizes e de princípios no processo de construção ou de revisão de um plano diretor de pequenas e médias cidades. Contudo, eu acho que é possível que se faça uma interpretação que venha a adotar, né, o que o Estatuto da Cidade tem de importante, interessante e de identidade com essas cidades, mas, ao mesmo tempo, sem perder de vista a peculiaridade de cada uma das cidades que estão em fase ou em processo de revisão do plano diretor. Então, como eu dizia, é importante pensar nas diretrizes e nos princípios para que a gente possa ir na busca da função social da cidade, que obviamente pressupõe a função social da propriedade pública e da propriedade privada. Esse é um pré-requisito, né, que também, obviamente, está disposto na nossa Constituição de 88. No que diz respeito aos princípios do direito urbanístico, a literatura ela é ampla e eu não tenho a intenção aqui, obviamente, de esgotar o tema, mas eu queria chamar a atenção para alguns princípios com os quais eu venho trabalhando nas minhas aulas
e que, então, eu acho que eles têm uma força especial para um momento de revisão. Eu acho que o primeiro deles é o princípio da remissão ao plano, justamente a obrigação de todos nós estarmos adstritos ao plano diretor, na medida que vamos não só planejando a cidade, mas na medida em que vamos executar e dar execuibilidade para os instrumentos jurídicos e urbanísticos previstos em cada plano diretor ou mesmo nessa fase de revisão. É muito importante a questão da remissão ao plano, porque é comum, e aí a Odete Meduar ela é muito clara nisso, que é uma autora paulista muito interessante que trabalha com direito urbanístico. Ela observa, e nós todos temos observado, vocês, cada um de vocês deve observar no cotidiano, esse distanciamento entre o modelo, a estrutura, não é, institucionalizada, que seria, no nosso caso aqui, o plano diretor, onde ali estariam cristalizadas as políticas públicas propostas, mas totalmente distanciada de uma prática, ou seja, uma lacuna, né, um gap muito grande entre a eficácia jurídica da norma e a eficácia social da norma, a efetividade da norma. Eu diria eficácia social porque no campo do direito urbanístico não basta a efetividade, não basta a incidência da norma uma única vez, embora isso represente efetividade, ou seja, execuibilidade, ou seja, realização da norma, mas no campo do direito urbanístico é um pouco mais complexo, porque essa cidade não se revoga do dia para a noite, não é possível, né? Então, nós temos que ter uma incidência de uma legislação durante um certo tempo para que se observe uma mudança, uma alteração da paisagem da cidade e da própria cidade. Então, esse princípio, eu chamaria atenção, o princípio da remissão do plano, e chama atenção também para o princípio da equidade. Em via de regra, os autores eles trabalham com o princípio da equidade, que obviamente diz respeito ao equilíbrio, mas com uma dificuldade de se dar uma concreção, de se dar uma realidade, um suporte fático para esse princípio. Porque, obviamente, depende das condições, do lugar, da conjuntura, e cada vez nós temos conjunturas mais imprevisíveis e modelos mais menos flexíveis, etc. Então, eu reuniria o princípio da equidade com dois outros princípios. Um deles se chama afetação das mais-valias ao custo da urbanificação, ou seja, o poder público ele fica com o direito de compartilhar, não é, a valorização do solo, a valorização da propriedade privada, na medida que ele intervém, não é, e obviamente valoriza, né, com equipamentos públicos, com intervenção e vários serviços públicos naquela área, naquele espaço da cidade. E, obviamente, o que eu considero como desdobramento do princípio da equidade, mas também um princípio em si, que é a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes da atuação urbanística. Ou seja, essa atuação urbanística do poder público é uma função pública, evidentemente, mas é importante que se busque sempre, através das diretrizes, quer dizer, através desse processo, desse caminho que nós devemos trilhar para dar eficácia social para os princípios, que exista equidade, ou seja, que esses benefícios alcancem toda a cidade, que se reconheça toda a cidade. É muito comum, e agora, em tempos de pandemia, nós observamos de uma forma muito clara como uma cidade que era considerada invisível, embora não fosse de fato, é claro, pelo poder público, em via de regra, ou pela elite, ou pelos governantes, ele passa a ser visível porque os serviços essenciais eles vão trazer à tona toda a cidade. E aí, finalmente, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, se reconhece a favela como constituinte da cidade. Sempre foi, pelo óbvio, sempre foi. Contudo, na lógica do mercado, na lógica de uma sociedade standard, de uma sociedade que busca uma cidade que é modelo e não uma cidade que é verdadeira, construída pelos seus moradores,
é sempre muito comum você inviabilizar justamente as franjas da cidade, ou os morros da cidade, no caso do Rio, ou seja, inviabilizar a população mais pobre, a população mais carente, os vulneráveis, né? Os vulneráveis que devem, por isso que é importante o princípio da equidade, receber cada vez mais para que possam, de fato, garantir um espaço de qualidade de vida, um espaço humano, eles são invisibilizados e, portanto, eles não têm acesso aos serviços básicos, por exemplo, eles não têm acesso à moradia garantida com segurança, enfim. Essa população que é invisibilizada, ela agora, em pandemia, parece que emergiu, ela sempre esteve presente, é ela que faz a cidade funcionar, vamos dizer a verdade, e aí nos permite visualizar um outro princípio que eu diria que é um dos mais importantes em todo o processo de revisão do plano diretor, sabendo que o processo de revisão do plano diretor não é um processo que tem meio, começo e fim, é um processo que é contínuo, né? Se constrói e se deve continuar essa construção na medida que vai ser aplicado, que vai ser implementado, que é o princípio da gestão democrática da cidade, ou seja, o princípio da participação. E se nós pensamos, por exemplo, nas audiências públicas de muitos dos municípios que estão em processo, e representados aqui, eu imagino, estão em processo de revisão e já iniciaram ou já fizeram uma série de audiências públicas, o importante não é essa ferramenta ou esse instrumento como apenas mais uma referência normativa, mas um momento real onde a população vai discutir as suas questões, os seus problemas e buscar principalmente as suas soluções. Eu acho que essa é a garantia de você ter como consequência a aplicação dos princípios e a efetividade e eficácia social da norma, ou das normas, melhor dizendo, previstas no plano diretor. Obviamente que nós temos outros princípios no campo do direito urbanístico, e eu chamaria atenção para o princípio da função pública do urbanismo, que me parece quase que óbvio, mas é bom sempre lembrar, porque parece que está implícito, né, na gestão pública ou em relação ao poder público, que ele sempre já tem essa natureza, mas nem sempre o urbanismo ele reflete essa natureza, que é enquanto ou como função pública, e eu chamaria mais atenção para o princípio também, que eu acho que é da maior importância aqui para nós conversarmos nesse ambiente, que é sobre a Bacia de Campos, que é o princípio da proteção ao meio ambiente, né? Agora, o princípio da proteção ao meio ambiente, ele não vamos dizer assim, contraditório, ou ele não é um avesso de outros princípios ou de outros direitos sociais fundamentais, como, por exemplo, o princípio, ou melhor dizendo, o direito fundamental do direito à moradia, né? A proteção ao meio ambiente deve incluir a proteção também da moradia, a proteção e a qualidade de vida de quem mora nesse ambiente. E esse ambiente, tanto ambiente natural quanto ambiente construído, que contudo, não é apenas a soma dos dois que vai desaguar ou que vai nos fazer compreender um outro princípio que eu acho da maior importância, que é o princípio da paisagem como interpretação da norma urbanística. Ou seja, não só o conceito, mas o reconhecimento da paisagem urbana, ele não é apenas a soma do meio ambiente construído e do meio ambiente natural, mas ele tem aí implícito, com absoluta certeza e força, a participação de todos os atores, não é? De todas as pessoas, de todos os moradores que estão nesta cidade. Repare que eu sempre estou usando o conceito de cidade, embora a minha formação, obviamente, que é jurídica, do campo do direito, e o campo do direito não trabalha muito com o conceito de cidade, trabalha geralmente com o conceito de município,
Mas, sem sombra de dúvida, o conceito de cidade ele é muito mais rico e me permite compreender as questões, os problemas no ambiente da cidade, principalmente pensando no direito à cidade. E, vamos dizer, não só o avesso, mas em articulação, eu diria, em articulação com o princípio de proteção ao meio ambiente, nós temos o princípio da sustentabilidade das cidades. Esse conceito de sustentabilidade, ele é muitíssimo narrado, muito falado e, eu diria, pouco explicado, porque ele, na maior parte das vezes, ele faz um arco de compreensão com desenvolvimento econômico e nem sempre isso se traduz na qualidade de vida das pessoas que moram nessa cidade, que constroem a cidade e que são a cidade, eu até diria, né, como o Lefebvre fala sobre o direito à cidade, ou seja, a partir das pessoas que essa cidade se constrói. Então, eu gosto sempre de falar, embora não seja um princípio, mas quando pensamos em sustentabilidade, pensar em vulnerabilidade, ou seja, nas fragilidades, nas precariedades que cada vez são maiores, principalmente nesse tempo de retrocesso dos direitos sociais, para que se compreenda o princípio da sustentabilidade, que também está, vamos dizer assim, abraçado com dois outros princípios, e que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, porque eles são princípios do campo do direito ambiental, e que o direito urbanístico, o campo do direito urbanístico vai tomar emprestado, digamos assim, que são os princípios da prevenção e o princípio da precaução, que vai nos permitir, então, estabelecer uma série de encaminhamentos no que diz respeito a estudo de impacto de vizinhança, a estudo de impacto ambiental e, principalmente, partindo de um conceito importantíssimo, que é um conceito de risco, né? Hoje, a gente tem que pensar em conceito de risco, mas também tem que pensar no conceito da vulnerabilidade, que eu acho que traduz de uma forma mais, vamos dizer assim, equilibrada, toda a questão e toda a demanda do meio ambiente e ecológico. Um princípio que eu não queria deixar de trazer, e vocês estão observando que eu estou passando bastante rápido sobre o tema, porque a intenção é que a gente possa ter um debate mais longo do que propriamente a minha fala, é o princípio da vedação de retrocesso, ou da proibição do retrocesso. Ou seja, os direitos ganhos, os direitos obtidos, os direitos que estão estabelecidos, e vários estão estabelecidos na nossa Constituição, e também no Estatuto da Cidade, e também nos planos diretores de nossa cidade, eles não podem voltar atrás. Parece um contrassenso essa minha fala, num tempo de pandemia, onde a conjuntura é de medidas de austeridade e onde a economia é norteada por um regime neoliberal. Contudo, eu não perco a esperança de manter vivo esse princípio da vedação do retrocesso e de arguir esse princípio sempre, na medida em que nós se estamos, de fato, perdendo espaços em relação aos direitos sociais que nós alcançamos até agora, né, e eu chamaria, em 88, a Constituição, o grande momento, nós vamos ter que, numa resistência, né, numa ação, né, cotidiana, defender esse princípio da vedação do retrocesso. E, por fim, embora eu já tenha conversado, eu trago para vocês um princípio que eu considero que é um princípio de interpretação da norma urbanística, que é a paisagem. Dificilmente vocês encontram esse princípio, a paisagem como um princípio, né? Geralmente ele é uma forma de dar vida ou de cristalizar não só a gestão democrática, mas da proteção do meio ambiente, da sustentabilidade da cidade. Mas eu considero que a paisagem entendida assim, não apenas como a soma do meio ambiente natural com o meio ambiente construído, mas sim a resultante, essa cidade, né, que se constrói a cada dia pelos seus moradores, como um princípio de interpretação.
E o que isso significa? Ou qual é a minha intenção em propor para vocês, se vocês acharem interessante, que a paisagem seja considerada como princípio de interpretação da norma urbanística? Que no processo de produção do plano diretor, ou de revisão do plano diretor, o primeiro momento é observar e compreender a paisagem de uma determinada cidade. E as propostas de planejamento, de inserção, de instrumentos jurídicos urbanísticos, quaisquer que sejam uma operação urbana consorciada, seja um princípio de precaução, de preempção, né? Seria de preferência do poder público, seja uma intervenção de regularização fundiária, que reúne vários outros instrumentos jurídicos, como concessão real de uso para fins de moradia, a própria desapropriação, ou mesmo a constituição de uma área de especial interesse social ou urbanístico. O fato é que nós temos que considerar essa paisagem e preservar a paisagem. Por isso que eu considero a paisagem, qualquer que seja o lugar, como um princípio de interpretação. Por exemplo, no Rio de Janeiro. Nós sabemos que quando a cidade do Rio de Janeiro se candidatou para ser patrimônio da humanidade, e teve sucesso, que eu acho muito bom, não foi encaminhado nenhuma referência sobre as favelas do Rio de Janeiro. Então, ótimo que ganhamos. Contudo, a cidade que foi apresentada não era o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem uma geografia maravilhosa, o mar, a montanha e as favelas. A favela não só é cidade, a favela, ela constitui a cidade. Então, se eu estou pensando numa revisão de um plano diretor no Rio, por exemplo, eu tenho que considerar essa paisagem, que são as favelas que estão nos morros da cidade. Então, eu vou garantir com isso, pelo menos é a minha intenção, não sei se eu vou ter sucesso nessa proposta, que se considere, não é, a cidade construída pelos moradores. E, por fim, que eu não quero me alongar, eu queria trazer aqui também algumas referências de legislações que nós temos atualmente e que têm vindo num sentido de um retrocesso muito grande, não é? No que diz respeito a essa construção da estrutura do plano diretor, a partir de princípios e diretrizes, e principalmente numa perspectiva de garantir a função social da cidade, né? E o papel do plano diretor para garantir a função social da cidade. Por isso que, embora o Estatuto da Cidade seja claro em dizer que a função social da cidade está dada na medida em que o plano diretor é aplicado, nós temos agora que dar um passo atrás e pensar, mas que plano diretor é esse? Esse plano diretor realmente ele garante a função social da cidade ou não garante? Então, eu vou trazer para vocês, à guisa de exemplo, uma legislação muito recente que nós tivemos agora no Rio de Janeiro e que, a contrário senso, ela não é exemplo, na minha consideração, para servir nem de princípio, nem de diretriz, e muito menos de exemplo para um processo de revisão do plano diretor. É uma proposta de uma cidade que é inventada, é uma cidade que é o contrário da cidade que constitui ou se institui a partir da função social, ou seja, uma cidade que garante uma cidadania ampliada, que é o caso, que eu chamo caso referência, e que eu considero um grande obstáculo para a aplicação do plano diretor, que é o projeto de lei que nós tivemos esse ano e que se transforma em lei, que é a Lei 219 de 2020, que é conhecida como a Lei dos Puxadinhos e que vem ampliar, né? Era um projeto de lei que era o 174 e que vem ampliar essa perspectiva de flexibilização das normas. Um detalhe importante, as normas não se flexibilizam, né? As normas não têm flexibilidade da norma, não. O que tem é uma interpretação flexível da norma. Então, o mais valerá, ou a ampliação de uma liberalização, de legalização, entre aspas,
de construções que não tiveram licença, que não foram autorizadas e que vêm na contramão, né, de uma cidade, do zoneamento da cidade planejada, elas, na verdade, elas contrariam toda a lógica de princípios e diretrizes, principalmente de princípio como valor, no caso da construção, da revisão, ou mesmo da interpretação de uma cidade. Interpretar a cidade, interpretar um plano, interpretar uma norma, é produzir sentido, é redefinir sentido, é dar conteúdo. Por isso que é tão importante esse papel. E cada um de nós, quando estamos fazendo parte de uma revisão do plano diretor, através do princípio da gestão democrática, nós somos intérpretes. Daí a importância. Essa tramitação foi um regime de urgência, uma justificativa em relação à pandemia. Hoje parece que quase tudo serve de justificativa em razão da pandemia do Covid. Tramitou muito rapidamente, em regime de urgência. Isso começa mais ou menos, e aí eu quero agradecer a Vivian, a pesquisadora Vivian Assis, e a Luiz Madeira, que estão estudando, entre outros colegas, e também Paula, Bessa, estão estudando essa legislação no grupo de pesquisa do qual faço parte, e ela, em maio, ela já começa a tramitar, carecendo totalmente de uma participação popular. Teve uma audiência em 26 de maio única, que, contudo, veio desacompanhado de qualquer documentação necessária para que se desse conhecimento. Em seguida, houve recomendação do Ministério Público para que fosse suspensa todo o encaminhamento, toda a tramitação do PL, né, do projeto de lei. Contudo, a Prefeitura Municipal, a Procuradoria da Prefeitura, recorreu à decisão, garantiu a tramitação, e, por fim, depois nós podemos falar com mais detalhes, essa lei foi aprovada. Hoje nós temos uma situação bastante difícil para se impedir esse retrocesso. Várias entidades se manifestaram, o IAB, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o IBDU, nota do IPUR, da UFRJ, várias manifestações do Clube de Engenharia no sentido de rejeitar, mas, no entanto, por hora, né, nós temos esse caso referência, que, na verdade, é um contra-exemplo e não um bom exemplo de princípio e diretriz que possa servir de proposta à orientação num processo de revisão. Então, só para terminar, eu queria lembrar que é muito importante nesse processo de revisão se compreender o conceito de direito à cidade como feixe de direitos sociais fundamentais, e que sempre é possível que se estabeleçam medidas que venham superar, não é, esses obstáculos todos que temos. E, nessa perspectiva, eu acho que os planos diretores eles devem fugir do senso comum, eles devem fugir das cidades modelo, da cidade standard, e deve buscar inspiração com seus moradores. Eu acho que é esse o melhor caminho. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosângela. Agora, o professor Augusto Werneck. Não sei se falei demais, desculpa, Daniel. Muito bem, Rosângela, muito bem, foi um prazer, uma grande aula. Sim, e não passou muito de 30 minutos, deu 32. Pois é, foi uma aula formidável. Eu fiquei muito feliz, né? E eu começo dizendo da minha experiência muito interessante. Eu, bem jovem, era secretário de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro. E um dia, nós tivemos uma reunião, havia muitos secretários jovens, dirigentes, e estava no Rio o Abbé Pierre.
né? O famoso Abade Pierre, que foi uma figura notável, né? Ele morreu velhinho, há pouco tempo, né? Mas era um franciscano francês notável, que foi um dos líderes da resistência francesa. Ele ficava lá no confessionário, né? Quem queria entrar para a resistência tinha que ir no confessionário na igreja de Notre Dame, no seminário Marechal, então ficava lá e contava trabalho. E depois ele se transformou num grande missionário dos pobres, né? Uma figura interessante. E nesse dia ele chegou aqui, falou para o prefeito, Marcelo Montano, que queria ver os jovens da prefeitura. E disse para nós o seguinte, que nos impactou muito, né? Dizendo, vocês têm que ser os novos pioneiros. Vocês têm que ir para o interior, liderar uma volta ao interior. As grandes cidades são centros de miséria. Não há solução alguma para as grandes cidades. Ele só faltou prever a pandemia. Mas ele falou tudo o que ia acontecer nos últimos 30 anos. Então, nesse sentido, né, que eu abro a nossa conversa sobre a elaboração dos planos diretores e da revisão dos planos diretores, para mostrar, né, como eu fui e que me trouxe, né, à mente, né, os grandes problemas da minha cidade, né, e a carência de grandes soluções para a minha cidade. Apesar de eu já conhecer muitas pessoas que se importavam com isso. Uma que é fundamental, que é muito amigo de Rosângela também, que se chama Ricardo Lira, que em 1982 fez o projeto de lei de desenvolvimento urbano que se transformaria no Estatuto da Cidade, que tramitou de 1982 até 2001. E aí ele dizia, né? Eu perguntei para ele, né, um dia, o que ele achava disso, de ter tramitado tanto tempo, quase o mesmo tempo que o Código Civil. Ele disse, meu filho, para você ver como é difícil mexer com a propriedade no nosso país. E, na verdade, quando a gente fala em elaborar plano diretor ou em reelaborar plano diretor, a gente fala em propriedade. A gente fala em alguma coisa que o direito urbanístico cuida, que é instituir um mercado imobiliário. Haverá mercado, e esse é o mercado do maior negócio que o capitalismo inventou, que é criar solo, que é expandir solo, parcelar solo. Certo? Se eu tenho 10 mil metros quadrados de terra na floresta amazônica, eu não tenho nada. Eu tenho um problema. Se eu tenho 10 mil metros quadrados de terra edificável em Arraial do Cabo, por exemplo, eu sou rico. Então, esse é o maior negócio que o capitalismo produziu. E assim, com essa perspectiva, o que é que a gente vê? A gente vê, né, uma evolução normativa nesses últimos 30 anos que trouxe novidades interessantes. Mas trouxe novidades interessantes, novidades jurídicas interessantes, num contexto que eu acho de evidente retrocesso político, ou de aumento do conservadorismo político, ou de diminuição das práticas de participação. Nessa mesma fase aí que eu ouvi o Abade Pierre, o núcleo de terra, comandado pelo Baldez, na Procuradoria-Geral do Estado, funcionava a todo vapor. Foi quando eu entrei na Procuradoria. Os núcleos de regularização de loteamentos funcionavam a todo vapor. Os núcleos de regularização de loteamentos escolhiam qual é a obra que ia ser feita primeiro. Espocavam em todo o Brasil experiências de orçamento participativo, cada vez mais intenso. E, de repente, vocês devem ter percebido um freio imperceptível, né, em todas essas atividades, em todas essas iniciativas, apesar de a lei
estimular as práticas. Então, essa é a primeira questão que eu julgo importante que nós tenhamos aqui em mente, né? Rever plano diretor, ou fazer plano diretor, elaborar plano diretor, é alguma coisa que é um momento de recuperar essa grande iniciativa, essa grande possibilidade, que é fazer, né, através da participação popular. Realizar através da participação popular. Os planos diretores foram a primeira lei prevista na história do direito brasileiro que teriam como condição de validade a elaboração segundo um processo participativo. Então, a carga valorativa, axiológica do princípio a que se referiu a nossa querida professora Rosângela é justamente muito nítida, é diferente. Nós podemos visualizar a participação popular em todos os aspectos. Até agora, por exemplo, saiu a nova lei de saneamento, né? Esse chamado novo marco legal. O novo marco legal de saneamento tem a ver com essas ideias de participação. Está lá, participação popular, controle social, apesar de ter muitas questões que podem ser polêmicas, né? Ela tem também esse viés. Mas não é fundamental, como no caso daquela norma que, vamos dizer assim, inaugura o direito da cidade, que é o plano diretor. O plano diretor traz para nós aquilo que também foi dito, e eu vou ficar meio de comentarista da minha professora, né? É um problema sério, né, de que a ideia de plano diretor, né, nos traz o conceito de cidade e o conceito jurídico de cidade para diferenciar de município. Eu faço muito essa pergunta em prova, né? Qual a diferença entre cidade e município? Porque na Constituição tem município e na Constituição tem cidade. Você vai lá no artigo 29 da Constituição, artigo 30 da Constituição, está lá, município, né? Ao município compete legislar sobre interesse, né, assuntos de interesse local, né? Inclusive fala da participação popular no planejamento. É um dos princípios do município. Mas isso desemboca num conceito que não é físico-territorial e estático, como é o município, mas que é social e dinâmico, que é o conceito de cidade e econômico. Então, quando a gente fala de município, a gente fala de alguma coisa que é menos que cidade e que é diferente de cidade. Pode haver, né, direito municipal sem ter isso nada a ver com o direito da cidade. Os direitos da cidade são aqueles direitos de quem está construindo uma cidade, que, como disse Rosângela, é um processo. Então, esse direito é o direito de um processo. Não é o direito que vai dizer, né, embora isso possa eventualmente estar até escrito no plano diretor, né, mas em vista do processo. Nós estávamos agora, né, no trabalho de dar curso, né, à metodologia de participação da elaboração, da revisão do plano diretor de Arraial do Cabo, conforme você sabe. Ora, nós precisávamos identificar no plano diretor os distritos de Arraial do Cabo. Para quê? Não é simplesmente por uma questão físico-territorial, para isso não precisava, né? Mas para dizer que os distritos de Arraial do Cabo não eram invisíveis e que a participação intensa daqueles distritos, né, na formação da cidade, inclusive, né, na aplicação lá daqueles princípios de equidade, da repartição das mais-valias, né, da repartição dos ônus da urbanização, eram bastante importantes. Então aí surge a menção ao distrito, não como uma unidade físico-territorial, como até, né, a ideia, né, que não precisei muito discutir e tal, mas é uma ideia que qualquer dia volta, né, no próprio nome, no caso de Arraial, né.
que não é o município do Arraial. Né? Arraial é Arraial, não é Arraial. Para, né, justamente dar força ao que é simbólico, que é o nome, o Cabo. Que é o povo do Cabo. Esse Cabo, né, que é a curva do Brasil. Se não virar o Cabo, o sujeito se perde, vai dar na Patagônia. Então, né, são questões, né, que são, né, dessa, vamos dizer assim, simbologia do plano diretor, e que eu estou trazendo aqui para que vocês vejam, né, que a Constituição, quando falou em cidade, né, falou de propósito. Vocês podem ver, né, isso que a Rosângela falou, um microsistema, lá no artigo 182 da Constituição. Por quê? Porque ele é parte de um sistema. A Constituição tem um sistema de normas sobre a propriedade. Lá no artigo 5º, inciso 22, tem o direito de propriedade. Lá no artigo 5º, inciso 23, tem a função social da propriedade. Aí tem a desapropriação, tem a requisição, né? É um vértice dessa pirâmide. Aí o que é que vai acontecer? Né? Nós vamos ver no artigo 6º o direito de moradia e o direito ao abastecimento alimentar, que são direitos concernentes à função social da propriedade. Né? E especificamente aquilo que mais vale para nós, nesse caso aqui, que é a propriedade da terra. Por quê? Que, né, mostra que o artigo 6º mostra que a terra serve para morar e a terra serve para comer. Uma é urbana, a outra é rural. Por isso eles vão se conectar. Né? O direito de moradia com o artigo 182, e com tudo que existe na cidade. E com a elaboração da função social da cidade, que serve para quê? Para morar. Serve para viver. E no artigo 184, né, com a terra rural, né, a terra que serve para comer. Então ela tem que ser o quê? Produtiva. Se ela não for produtiva, as pessoas não vão comer. Então essa ideia, né, casada é que faz surgir o que a gente chama de um microsistema, ou um subsistema da função social da propriedade urbana, que é o que o que a gente está pensando aqui, mas que em muitos municípios nós temos que juntar com a função social da propriedade rural. Agora em Arraial, fiquei escandalizado de Arraial não ter zona rural. Como esse lugar chegou a não ter zona rural? Porque, evidentemente, todos os lugares já tiveram zona rural. Ou alguma atividade, né, agrícola, pecuária, o que fosse tipo. É no momento que, né, zerou, e todos admitem que zerou, é isso que fala, né, a Rosângela, a cidade está posta. A cidade é uma realidade, não dá para revogar a cidade. Né? Não dá para revogar, criar uma área rural. Não vamos voltar. Mas é curioso. Mas eu já tive a oportunidade de trabalhar em projetos, como por exemplo em Quissamã, onde o plano diretor tinha assim, a visão, né, e uma estratégia de preservar a zona rural, de não deixar, né, o urbano avançar para a zona rural. E como a produtividade agrícola lá era bastante razoável, se preservou, né, até hoje, mais ou menos, essa fronteira entre o rural e o urbano. Embora a população urbana tenha aumentado, mas, né, os lugares estão lá preservados. Então, essa é uma ideia que não pode ser perdida de vista, né, quando se vai elaborar plano diretor. Em lugar que tem agricultura forte, em lugar que tem pecuária forte, em lugar que tem ocupação rural notável, se tem que fazer uma cidade, né, que não é só a zona urbana. Tem que ver como é que a cidade chega na zona rural, como é que os benefícios da cidade chegam na zona rural, como é que o saneamento chega na zona rural, como é que a coleta de lixo chega na zona rural, como é que a escola chega na zona rural, e questões assim. Antigamente o planejamento anterior, que era um planejamento tecnocrático, simplesmente dividia o rural e o urbano.
que acelerava a urbanização indevida. Por quê? Porque se os benefícios da cidade estavam aqui, todo mundo queria vir para cá. Essa zona rural de antigamente. E o princípio que permeia esse todo está no artigo 225 da Constituição, que é o da proteção ao meio ambiente. A Rosângela falou, aqui nós talvez tenhamos uma suave dissensão, porque eu penso que o meio ambiente vem antes de tudo. E tendo vindo antes de tudo, tudo que existe surgiu da dominação da natureza. E a dominação da natureza foi possível até o século XIX. Porque a população era pequena e se dava para a agricultura. Então tinha terra no mundo suficiente para as pessoas brincarem de dominar a natureza. Saía daqui, voltava para ali, vinha para cá, voltava de lá. Tinha mecanismos, né, de exploração, como a escravidão, para dominar a natureza, que era uma forma também de dominação da natureza. Então, quando a gente chegou no século XIX, aí passou a haver a Revolução Industrial. A industrialização e, em consequência, inclusive a urbanização. Mas a industrialização tornou impossível a dominação da natureza naquele padrão da agricultura. E continuou sendo feito. Até que surge o direito ambiental, surgiram os princípios de proteção ambiental para quê? Se nós continuássemos com aquela escala de dominação da natureza, o mundo ia acabar. Como talvez até acabe. Né? Pelo menos hoje as pessoas já têm mais ou menos noção de que isso está acontecendo. Então, no Brasil, por exemplo, as cidades surgiram, as zonas urbanas surgiram das zonas rurais. E as zonas rurais surgiram das florestas, dos manguezais, de todos os sítios do bioma nacional que puderam ser aproveitados para a agricultura. Às vezes as cidades, como no caso a gente falou da Arraial do Cabo, a minha cidade, Rio de Janeiro, né? Tem cidades em que o meio ambiente foi assaltado pela expansão urbana. Mas são casos mais excepcionais. O Rio de Janeiro tem aterros. Eu levo meus alunos para fazer aula de campo do Cais do Valongo. Eu chego na beira do Cais do Valongo e diz: onde é que nós estamos? Eu não sei, professor, nós estamos dentro do mar. Porque se aqui era o cais, aqui era a água. E, todavia, tem 2 quadras, né, na direção do porto. Eles ficam impressionados porque essa cidade foi feita de aterro. Aqui, eu moro na Praia do Flamengo. Aqui em frente à minha casa, né, tem uma coisa bonita, linda, que é o Parque do Flamengo, que hoje não teria relatório, estudo do Parque Ambiental positivo, não poderia ser feito, não teria licença ambiental. Por quê? Porque foi, né, explodido metade do morro de Santo Antônio para fazer o Parque do Flamengo. Quem hoje ia propor explodir o morro para botar água dentro do mar, fazer isso? Água dava cadeia. Mas né? Então nós temos, né, com essa visão, o que o meio ambiente, nesse sentido, representa como prioridade para as cidades. Agora, e aí eu passo a concordar com a Rosângela inteiramente. O meio ambiente compreende o meio ambiente natural e construído. E assim, direitos como o direito de moradia são incorporados pelo meio ambiente. E assim nós não podemos ter nunca, né, na proteção ambiental, um argumento contra o direito de moradia. Nós podemos ter, sim, né, um argumento, um direito de moradia, né, como destruição do meio ambiente. Aí a destruição do meio ambiente não é direito de moradia. Se está, né, por exemplo, botando uma casa num penhasco, né, e aquilo vai cair em 3 dias. Você tem que ir lá e tirar a pessoa. Né? E depois cai em 3 dias. Não é aquela ideia geral de que, não, a favela, né, está atingindo o meio ambiente. Né?
toda a edificação, a cidade atingiu o meio ambiente. Só existe cidade que o meio ambiente foi destruído. Então, nós teremos que levar todo mundo para fora da cidade se o argumento valesse. Mas, de toda essa reunião de princípios e de cânones jurídicos, do ponto de vista mais prático, que é o que eu acho que ele cabe falar, eu queria ressaltar, deixa eu estou me movimentando, eu queria ressaltar a participação popular, que vem do princípio democrático, do princípio constitucional da soberania, e que representa a perspectiva perfeita, assim, de realização, de implementação, de efetivação daquilo que está contido na legislação ambiental, na Constituição, no Estatuto da Cidade e nos planos diretores. Ou seja, a elaboração do plano diretor através do princípio de participação popular, como nós temos visto e até protagonizado, é muito importante, mas isso não garante absolutamente, e quem daqui lida com a matéria sabe, isso não garante absolutamente a democracia futura ou a efetividade daqueles planos. Nós temos visto muitos planos diretores, muitas leis municipais, planos de saneamento, que depois simplesmente não são efetivados. E essa falta de efetividade se dá por quê? Porque os governos entram, as câmaras se modificam e os atores não têm, esses atores muitas vezes não têm interesse em intensificar os mecanismos de participação popular. Então, e se resolvem não fazer, não fazem. É por isso que nós temos essa proposta hoje, lá em Arraial, da efetividade do plano diretor, através de uma comissão de efetivação do plano diretor, para tentar que o plano diretor seja acompanhado permanentemente, nos 10 anos de vigência, por uma comissão permanente, e essa comissão permanente faça uma audiência pública anual, pelo menos, além de outras que possam ser feitas em temas específicos. Então, em 10 anos, ter pelo menos 20 audiências públicas no total, além das reuniões dessa comissão. Então, essa é uma ideia que é elaborada no sentido de fazer com que os princípios do direito urbanístico, os princípios do direito ambiental e os princípios constitucionais aplicados à matéria sejam efetivados. Então, a característica instrumental da participação popular é absoluta. A Rosângela falou aqui, é uma beleza no princípio da paisagem. O princípio da paisagem não vai ser nunca tutelado adequadamente sem participação popular. Aquelas pessoas que passam e olham, o olhar das pessoas, o olhar da cidade. Como é que a gente vai ter um departamento, um órgão técnico? Não é possível. É aquela rua que se chama Doutor Fulano de Tal, como a bandeira falou. Então, essas ideias são ideias importantes e é uma coisa possível de se manter e de se preservar. Eu estava lendo um texto, um grande historiador inglês, Perry Anderson, que escrevia, citava o Marx. O Marx falando de como ele ficava admirado no século XVIII, depois de 3 séculos, Marx no XIX, mas ele pensando no século XVIII, como depois de 300 anos de absolutismo na Espanha, de absolutismo mais centralizador, de absolutismo mais repressor, muitas vezes, continuava existindo a experiência municipal em todas as pequenas cidades da Espanha. Como é que o absolutismo não conseguiu matar aquilo?
as suas dependências, os seus caminhos. Né? Então, como ele dizendo, como é que é impressionante essa sobrevivência. O Marx não tem aqui para reconhecer a importância da Igreja Católica, mas o fato é que essa sobrevivência do municipalismo que permaneceu até hoje. Já visto aí depois as autonomias regionais, a Catalunha, a Galícia, todas essas coisas. Então, é possível, né, essa resistência no âmbito da cidade. Também por isso é importante a participação popular. Que, como eu disse, há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, era tão visível essa participação, como é que hoje é tão difícil levar as pessoas para discutir a sua cidade. Então eu faço o meu encerramento nesse sentido, dizendo que se eu pudesse escolher, né, ou tivesse que escolher alguma coisa para colocar no plano diretor, né, eu colocaria um forte sistema de participação. Eu não quero saber direito, sabe, como é que vai ser o zoneamento. Eu não quero saber se é a rua A ou se é a rua B. Eu não quero saber, entendeu, exatamente como é que tem que ser o gabarito. Eu tenho que controlar tudo, através da sociedade. Então, esse poder de controle da sociedade que eu acho que tem que ser elaborado e tem que ser não só vindo desse processo de realização do plano, mas elaborado no sentido de ser permanente. E assim a cidade se representar continuamente nesse processo de que a Rosângela falou, nessa elaboração de que a Rosângela falou, e evitar aquela praga que o ABPE rolou, ou seja, que as cidades não possam não se tornar centros de miséria, mas sejam centros de felicidade. Tá? Muito obrigado a você, Daniel. Desculpa a minha verve, o meu excesso, mas é que eu quis complementar um pouco a sua tão interessante da minha professora. Obrigado. Obrigado nós, professor Augusto, foi muito bacana, tanto a sua fala como a da professora Rosângela, trouxe muitos elementos interessantes, e eu vou passar aqui agora as perguntas, então, e daí vou pedir para se caso mais alguém tenha alguma pergunta, escreva aqui no chat, ou sinalize no chat que quer falar a pergunta, e abre o microfone e faz a pergunta para os professores, tá? Eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta, que é da Flávia Rabelo. Ela direciona a pergunta para a professora Rosângela, que é o seguinte: dentre esses princípios, qual desses é o principal responsável por garantir o direito à cidade? Bem, Flávia, obrigado pela pergunta, obrigado, Daniel. Eu vou repetir o que o professor Augusto disse, ele deu a resposta agora, né? Ele indicou o maior dos princípios, que é o da gestão democrática. Quando eu vi essa pergunta ali no chat, eu pensei, eu acho que para enfrentar essa pergunta, eu tenho que buscar um direito social fundamental. E aí a resposta minha, antes de escutar Augusto, eu tinha pensado na liberdade. O direito social fundamental da liberdade, para mim, é o maior, vamos dizer assim, é a maior possibilidade de você garantir princípios e diretrizes. Mas agora a resposta está completa. Você tem que ter liberdade e o princípio é a gestão democrática, que o Augusto já indicou. Obviamente que não existe hierarquia entre os princípios, todos eles são importantes, mas eu diria que alguns são mais nucleares, e aí eu concordo com o Augusto, sim. Tá ótimo, professora. A próxima pergunta é do Emídio Souza. Ele não direcionou para quem, né? Então acho que fica muito à vontade para qual professor, ou se os dois quiserem responder, professor, professora Rosângela. Esses princípios presentes no plano diretor, como fazê-los chegar à população? Quer falar primeiro, Augusto, ou eu? Eu posso falar? Então,
Eu acho que eles estão na população, estão com a população. Porque se eu for pensar numa cidade e num conceito, não só no conceito, mas numa vivência do direito à cidade, quer dizer, eu me modifico. Eu estou pensando lá em Lefebvre, mas eu posso trazer para cá, eu posso passar o David Harper, posso passar pelas cidades rebeldes e chegar no feixe de direitos, que é esse que nós estamos conversando aqui. Eu acho que quem, de fato, dá existência a esses princípios é a população. Então, a população compreende e sabe melhor do que ninguém. Não precisa de ninguém para ensinar você a viver, sabe? Você precisa dar condições para você viver. Isso sim, o poder público tem que dar condições para viver. Nós estamos aqui reunidos para melhorar e ampliar essas condições de uma vida melhor. Mas ensinar a viver, não. Isso é inerente, não é? A cada um e cada uma que está nessa cidade. Então, eu acho que é deixar com que essas pessoas elas possam, vamos dizer assim, deixar aflorar, possam registrar, possam inscrever na cidade, não é? Esses princípios que já estão na história de vida de cada um e principalmente na história da cidade, quer dizer, não propor uma cidade inventada, propor uma cidade que tem história, propor uma cidade que tem tradição, que tem cultura e que se constrói a cada dia de forma diferente por conta das pessoas que estão lá. Então, eu acho que elas já sabem. Eu vou fazer se me permite, Daniel, né? uma analogia com outro campo, que é o campo do direito consumidor. Né? E, hoje em dia, nós estamos todos preocupados, principalmente com a precarização total, o desemprego, as famílias endividadas que não podem respirar, e etc, etc. E uma das propostas que se tem, principalmente das instituições financeiras, é que se amplie a educação financeira. Eu acho que tudo bem, não vai fazer mal, mas não tem milagre dentro de um lugar onde não tem vida. Então, não adianta ensinar o padre a rezar missa. Na verdade, as pessoas, elas não ficam sem emprego nem ficam endividadas porque querem, e elas não deixam de cumprir os princípios do direito urbanístico ou do direito democrático porque querem, mas sim porque não tem condições para isso. Então, eu acho que não vamos nós agora ensinar, não é, o que a população sabe e sabe muito bem. Eu acho isso. Né? A gente também tem que ser um pouco mais humilde e saber que o saber popular ele é muito mais, eu diria, consistente do que o saber acadêmico. Se houver um encontro entre os dois, ótimo. Mas se não for possível encontro, vamos ficar com o saber popular, que eu acho que é mais consistente. Ah, claro. Eu sobre o saber popular, eu hoje falei aqui, né, sobre Hoje eu falei sobre o direito de moradia e o direito ao abastecimento alimentar. Né? Um tem, né, a natureza, né, de prover, né, a casa, o outro a natureza de prover a comida. E eu, né, coloquei num artigo meu um verso do Paderinho, né, que dizia, Fala. Uma vasta extensão onde não há plantação nem ninguém morando lá. Por que isso? Porque e aí eu disse que a consciência do compositor popular é muito maior do que do jurista, né? Porque ele num verso disse, né, as duas formas de mau uso da propriedade ou de descumprimento da função social da propriedade, a urbana e a rural. Ou seja, né, é uma vasta extensão onde não há plantação nem ninguém morando lá. Certo? Essa é uma questão, né, que a gente vê, né, e que valida, né, a visão acerca da sabedoria popular, da visão do povo. E é por isso que se deixou de fazer os planos. Né? Vocês saibam que os planos são uma forma de norma jurídica
que surgiu lá no meio do século passado. Aí passou, né, a ter plano, né, diretor, plano urbanístico, plano econômico, né, órgãos de planejamento. E o planejamento era um planejamento tecnocrático, era um planejamento na prancheta, era um planejamento na mesa, era um planejamento que não ouvia ninguém. Esse tecnicismo do planejamento, né, não levou a bons resultados num país como o Brasil, apesar até de órgãos competentes de planejamento terem havido. Por quê? Porque faltava esse elemento decisivo, que é a participação popular. O papel do técnico é ensinar, né, meia dúzia de questões que possam ser úteis para as pessoas decidirem. É uma boa pergunta. Não está aqui direitinho. Alguém fez uma boa pergunta aqui. Tem outras duas perguntas aqui direcionadas para o Gerson. O Gerson fez uma pergunta legal para você. Depois eu vou falar uma coisa. Deixa eu só continuar nessa ordem. Vai lá, desculpa. Não, imagina. Estou atrapalhando o seu trabalho. Não, imagina. Deixa eu só continuar nessa ordem que eu estou aqui para eu não perder ela. Tem uma pergunta da Zélia Pontes para a professora Rosângela. Em tempos de pandemia, como nos defender de um governo apressado em atropelar a participação da sociedade? O tempo de pandemia é apenas um tempo, não vou desqualificar, obviamente, as condições gravíssimas que nós estamos e que toda a população brasileira está, etc. Não desconsidero, pelo contrário. Temos a maior consciência. Mas só que a pandemia acelerou o tempo jurídico, mas ela não inventou o retrocesso ou o agravamento do retrocesso dos direitos sociais. Ela amplia, não é? Mas ela não inventa. Quer dizer, o agravamento e a vulnerabilização e a precarização das relações sociais e dos direitos sociais, principalmente no mercado de trabalho, eu diria, ele está dado já há 4, 5 anos atrás no Brasil, pelo menos, para ficar circunstanciado dentro de uma determinada conjuntura política, né? Então, nesse sentido, eu acho que a Zélia, né? A Zélia tem razão, que o governo sempre atropela a participação da sociedade. Eu só vejo um caminho, a sociedade vai ter que resistir. É cada vez mais difícil resistir, mas tem que resistir, porque, na verdade, não é a pandemia que está fazendo isso, mas uma conjuntura político-econômica que é de austeridade, medida de austeridade, que está atropelando. Essa é a minha percepção. Ou seja, o problema é maior, entendeu, Zélia? Desculpa, mas é maior do que a gente possa imaginar. Eu acho que o Augusto poderia complementar, ele conhece bem a situação. O quê? Eu acho que sobre o problema da pandemia e do agravamento dos direitos sociais, olha só, isso é uma coisa evidente, né? Porque nós temos uma fase de desprestígio dos direitos sociais, né? de mau atendimento dos direitos sociais. Isso acarreta o quê? Isso acarreta justamente a maior vulnerabilidade de todas as pessoas, organizações, programas, projetos que que são concernentes aos direitos sociais. Então, se esses programas, esses projetos, essas pessoas, essas organizações já estavam vulneráveis antes, agora piorou. Nós temos hoje uma situação de maior precariedade. A gente tem visto isso aí já estatisticamente. A importância agora é conseguir um protagonismo dessas instituições para a volta, porque o único resultado dialético que eu posso verificar disso é uma
força e uma visibilidade maior para determinadas situações. Vocês vejam agora, por exemplo, a questão do racismo, que vem à tona, e que, vindo à tona, né, se torna uma realidade desagradável e a gente tem que combater o racismo. Temos algumas situações assim que surgem da pandemia, né? O problema da favela, aqui no Rio de Janeiro, muito sério, muito grave. Mas vários projetos de lei já foram feitos, eu tenho acompanhado algumas medidas e as pessoas estão começando a se organizar mais, né? Ter estatísticas, ou seja, ter formas de atendimento, né, para a profilaxia do vírus e tal. Eu vejo que hoje, né, algumas pessoas já se organizam por conta dessa precariedade maior, dessa vulnerabilidade maior. Mas eu concordo absolutamente com a Rosângela. Essa é uma situação que já existia. E é uma situação tradicional no Brasil, né? É triste admitir isso, mas é uma situação tradicional, não é alguma coisa que nós possamos verificar, né, simplesmente por conta de um evento negativo. Os eventos negativos são piores para aquelas pessoas que precisam mais. Mas eles, né, ocorrem, né, na história do Brasil inteiro. A pergunta do Jefferson é muito boa. Estou louco que eu quero fazer. Vou passar logo então para o do Gerson, professor, porque daí depois as outras duas que estão aqui são direcionadas para o senhor. Então, professora Rosângela, por gentileza, considerando que a cidade engloba seu território urbano e rural, percebe-se que nos planos diretores o rural permanece em segundo plano, prejudicando os direitos dos povos originários, como a educação do campo, por exemplo. Para a professora, percebe que há esse conflito entre urbano e rural? O seu microfone está desligado, professora. Desculpa. Gerson, é uma pergunta boa e difícil. Boa e difícil. E, bem, eu poderia dizer simplesmente assim, o conceito de cidade no Estatuto da Cidade engloba o rural e o urbano, mas não estaria dizendo nada. Não estaria dizendo nada. Na verdade, o que eu me lembrei agora foi de Lúcio Kovarik, né? Que é um autor muito interessante que trabalha a questão da industrialização, e lembrei mais ainda do autor que vai falecer agora, né, nessa semana passada, 2 semanas atrás, né, e que trabalhou muito a questão do urbano, mas que você tem um rural implícito. Na verdade, eu acho que é um conflito permanente entre classes, entre interesses e entre, principalmente, disputas de espaço, né? Então, eu não acho que é um conflito propriamente entre o urbano e o rural, mas um conflito que atravessa o urbano e o rural. Nessa disputa pelo espaço, nessa disputa por um domínio entre centro e periferia. Eu chamaria Milton Santos para nos ajudar a compreender a situação, né? Essa relação entre centro e periferia, seja em relação ao rural, em relação ao urbano, ou entre a imbricação dos dois, parece que está mais amainada agora, mas não está. Então, nesse ponto, o Gerson tem razão de trazer a questão à baila, né? Se o Brasil é 90% urbano, não teríamos mais problema rural? Obviamente que não é essa a resposta correta. Ela permanece porque o conflito atravessa um e o outro. Então, os povos originários, na verdade, como eles estão mais precarizados, eles estão sofrendo muito mais, né? 4, 5 caciques morreram de Covid. Eles tiveram que fazer o hospital deles. Eles que tiveram que contratar os médicos para não continuar morrendo nessas aldeias. Essa é a nossa situação do Brasil hoje, né? Então, é de total descompasso entre o que é humano e o que não é humano. Quer dizer, as vidas realmente não importam. E as vidas dos povos originais importam muito menos
porque eles estão no lugar que está valendo muito agora, e que o Augusto explicou muito bem, né, o que é o valor da terra, né? Então, eu acho que o conflito atravessa o rural e o urbano, mas o conflito maior é entre as disputas pelo mercado e as disputas entre centro e periferia. Não sei, Jefferson, se eu respondi, mas é uma pergunta bem complexa. Eu teria que estudar o assunto mais ainda. Eu tenho vontade de continuar esse diálogo, para ser bem sincera. Obrigado, professora. E eu vou fazer já logo a pergunta mas também. Queria escutar o Augusto, né? Sim. O microfone está desligado, professor. Eu falei hoje sobre isso. Eu acho que o plano diretor engloba a zona rural. Aquela dualidade antiga, né? Uma dualidade da nossa modernidade. Né? Chegava, né, no prefeito e dizia, né, o que era o perímetro urbano. Baixava o ato, né, dizendo o que é a área urbana. Vai diferenciar da área rural e poder começar a cobrar o começar a ter, né, determinados investimentos e separava a zona rural daquilo ali. Eu me lembro, né, de ver, já no estado, aquelas escolinhas feitas, né, dentro de fazenda, né, que o fazendeiro fazia com a filha da aula. Lá no Brasil, que já não existe mais. Eu era secretário interino de educação e fui, né, acabando com aquelas escolas, fazendo transporte escolar e levando as crianças do campo para estudar em escola boa. Aquelas escolas tinham 3 séries, 2 séries. Escolas que não existiam, não ofereciam educação de verdade para ninguém. Então, há essa questão da falta de serviços públicos. A ideia da existência do Brasil rural é a ideia da existência de prover o direito ao abastecimento alimentar. Ou seja, é um lugar onde as pessoas não vão morar. Mas não vão morar em regra, porque excepcionalmente elas moram. E onde elas moraram tem de haver o quê? Uma cidade. Ou os serviços da cidade. Ou alguma coisa próxima da cidade. Por quê? Porque a área não é urbana, mas faz parte da cidade. Esse é um novo entendimento que as zonas rurais têm que ter, e por isso a população das zonas rurais tem que ser trazida para o diálogo maior. Tem que ser trazidas para a participação popular no plano diretor. E, evidentemente, né, discutir o permeio entre o rural e o urbano, que são as áreas de expansão urbana. Então, saber que aquelas áreas ali são áreas que podem deixar de ser a zona rural, e o resto não pode. Como eu dei o exemplo de Quissamã, que a preocupação era não deixar, né, a zona rural diminuir. Essa é o quê? É uma renúncia que o urbano faz em prol do rural. Esse tipo, né? Lá nós fomos fazer trabalho de regularização fundiária, era formidável, porque a cidade era toda desorganizada. E no campo, todo mundo tinha escritura. Por quê? Porque veio do campo, né, para a cidade. Tem um artigo célebre do Ricardo Pereira Lira, que é Campo e Cidade no Ordenamento Jurídico Brasileiro, que eu estou dando como trabalho para os meus alunos fazerem a atualização. Então, ele mais ou menos qualifica essas questões quando faz essa discussão. Então, hoje em dia, a gente querer destituir, né, ou, melhor dizendo, querer estimular uma discussão, uma cisão entre campo e cidade, ou uma diferença absoluta entre campo e cidade, eu acho que é um equívoco não só prático, como um equívoco científico mesmo. As possibilidades jurídicas do novo direito urbanístico, do direito administrativo, do direito constitucional, nos conduzem certamente para entender que esse conceito dinâmico de cidade incorpora, evidentemente, a zona rural.
porque senão vai ficar todo um monte de gente vivendo na cidade sem comer. Esse é o nosso destino. Então é isso que eu queria dizer. Aí ele tinha falado das populações tradicionais, né? As populações tradicionais, evidentemente, tem que ser... Aliás, lá em Quissamã tem um exemplo, que é a Machadinha, que era uma fazenda muito curiosa, que foi um lugar, né, muito significativo, porque a Casa Grande ruiu e a senzala ficou de pé. Então, nesse lugar, foi regularizada a Machadinha, que foram feitas concessões de direito real de uso para famílias descendentes de escrava. E se sustenta que aquilo tem a natureza de quilombo. Mas até hoje não foi regularizado e, pela dificuldade da regularização, foi considerado o quê? Se fez a desapropriação dessa área onde tinha a senzala. E se fez ali um centro urbano, que é um centro urbano reproduzindo o que seria o centro urbano da fazenda. A casa da venda, com três, né, com aquelas 3 portas, o lugar ali era a senzala e mais 2 casas. E aí se fugiu da desapropriação para a reforma agrária, que é de competência federal, e da desapropriação para constituição de quilombo, que também é de competência federal. E o município pôde fazer, ficou bonitinho na época, interessante, né? Tanto claro que o royalty era alto, teve recurso para fazer isso, foi uma questão, por exemplo, ali se preservou população tradicional, claramente na zona rural, através de uma ação da prefeitura, dentro de uma perspectiva de quê? De cidade. Aquilo está na cidade, na zona rural. Isso aí. Obrigado, professor. Eu vou fazer agora as perguntas do Jadilson Correia, junto com a pergunta da Lourdes Revalete, que eu li aqui, acredito que são perguntas que se complementam, né? Pode ser respondido de uma maneira só. E daí vamos encerrar a partir da pergunta da Lourdes, depois eu vou retornar nas 2 perguntas que tem para o professor Augusto ali. Encerramos com essas perguntas pela questão do tempo, e se alguém tiver outras perguntas, pode nos mandar, mas daí depois eu direciono para os professores para que eles possam dar a resposta com mais calma e encaminho as respostas por e-mail. Tá ok, gente? Então a pergunta do Jadilson Correia é: boa tarde, professora. Moro em Carapebus e já ouvi várias discussões no passado a respeito do plano diretor municipal. Porém, alguns vereadores diziam que, pelo número de habitantes, não seria obrigatória a implementação do plano diretor. Hoje somos aproximadamente 16 mil habitantes. Nesse caso, seria necessária a execução do mesmo ou existem outros critérios? E daí a pergunta da Lourdes que se complementa é: temos uma dúvida em relação ao município de Carapebus, com menos de 18 mil habitantes, ou seja, não seria ainda obrigatório ter um plano diretor, o que para mim já é um erro, mas somos partes de um parque nacional, que é o Parque Nacional de Urubatiba, que fica ali na região. E aí, é obrigatório ou não? Na verdade, uma pergunta responde a outra. A rigor, a obrigação de um plano diretor é a partir de 20 mil habitantes, salvo se temos alguma área de preservação ambiental. Então, unidade de conservação. Pelas mesmas razões, foi feito de Quissamã. O de Quissamã também não tinha. Quissamã não tinha 20 mil habitantes quando fez o plano diretor. Hoje tem, mas na época não tinha. Mas era o lugar onde tem unidade federal de conservação. Eu trabalhei num plano diretor de Carapebus, devem ter sumido com ele, na época 2005, 2006, eu e o Daniel. Fizemos uma série de coisas, inclusive plano diretor nas escolas. Teve uma linda solenidade, uma festinha bonita. Eu acho que depois não se interessaram. Engraçado. Bem, Jadilson. Jadilson e Lourdes. Precisa de plano diretor, sim. Pois é. Mas tem que ter, né? Ainda mais Carapebus, que é um lugar muito, muito interessante, importante. Tem uma usina notável, sabe? Tem um cinema bonito. Então, Jadilson e Lourdes, tá aí a resposta, e podem correr atrás do plano diretor lá na cidade de Carapebus.
Professor Augusto, tem aqui uma pergunta da Mariana, penúltima pergunta. Na prática, vemos uma desvalorização e um certo desconhecimento da população, e principalmente dos gestores, em relação à importância, não só na questão da elaboração, revisão dos planos diretores, mas também da sua efetivação e aplicação. Como nós, enquanto população, podemos intervir e pressionar os governos para a aplicabilidade do plano no decorrer de 10 anos da sua vigência? Pois é, Mariana. Obrigado pela pergunta, Mariana. Eu, antes de responder a sua pergunta, eu quero mais uma vez fixar aqui a ideia de que eu fiquei muito impressionado do fato de eu ter feito, há mais ou menos 15 anos ou 14 anos atrás, um trabalho sobre o plano diretor em Carapebus. E, junto com o Daniel, arquiteto, que hoje, né, já é veterano nisso, que está nos ajudando até nesse trabalho em Arraial do Cabo, fizemos a primeira a primeira experiência de uma dinâmica que eu gosto muito, que é o plano diretor nas escolas, que ensina para as crianças. E daí, daqui a 10 anos, a criança é eleitora, sabe o que foi plano diretor, né, o que acontece. Mas e isso ter sumido? E ninguém na época falava que houvesse algum tipo de restrição legal a se elaborar plano diretor. Até porque o plano diretor, nesses casos aí que nós falamos, ele é obrigatório. Cidades de mais de 20 mil habitantes, cidades que tenham relevância ambiental, que tenham unidade de conservação, etc. Agora, nos outros casos, que ele não é obrigatório, ele também pode ser feito. Em nenhum caso é vedado fazer um plano diretor. Se a cidade de 10 mil habitantes, que não tem unidade de conservação, que não tem relevância ambiental, que não tem aquelas características citadas já no artigo 40 do Estatuto da Cidade, mas que pretenda elaborar uma nova fase, um novo planejamento urbano, pode fazer isso. Então, não só, no caso de Carapebus é obrigatório, mas mesmo que não fosse obrigatório, o Carapebus poderia fazer o seu plano diretor por várias razões importantes. Segundo, nós estamos falando, né, claramente de participação. Então, nós temos que ter participação, né, participação na elaboração e depois participação na votação e depois participação na aplicação, que é a mais importante de todas. A participação na aplicação depende da existência de um órgão, né, um órgão paritário que tenha competência para verificar o cumprimento do plano diretor no seguinte sentido. Primeiro, a elaboração das leis que são decorrentes do plano diretor. Lei de zoneamento, lei de uso e ocupação do solo, código ambiental, código de obras, né, essas leis que são código de atividades econômicas, lei de mobilidade urbana, são todas leis que, né, lei de plano municipal de saneamento, são todas leis que são decorrentes do plano diretor. E aí, zelar para que haja o quê? Participação popular na elaboração dessas leis. Algumas já têm essa participação prevista na lei federal. É o caso do Código Ambiental, é o caso da lei de saneamento, é o caso da lei de resíduos sólidos. Mas existem casos que, mesmo não estando previsto, estará previsto no plano diretor, como é o caso, né, da lei de uso do solo, da lei de zoneamento, e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não só o plano diretor, mas as leis que modificam o plano diretor têm que ter processo participativo. Então, se eventualmente alguém quiser, né, ter um projeto de lei para alterar o plano diretor, tem que ter o mesmo processo. Então, só esses procedimentos todos, realizar essas audiências públicas aí de mais ou menos umas 8 leis, né? Nós vamos ter o quê? Né? 16 audiências públicas, já 2 para cada um. E se fizer mais uma audiência pública por mês, né, já são 26. Mais as reuniões que têm que ser reuniões abertas, para ter a característica de uma audiência pública dessa comissão, né?
que faz uma reunião por mês, nós vamos ter aí quantas, né? Vamos ter 10, né? Se tirar 2 meses do ano, né? Vai tirar 10 reuniões por ano, 100 reuniões durante o período do plano diretor. Quer dizer, esse foro aberto já vai significar muita coisa. Depois, né? Zelar para que a regulamentação dessas leis, né, crie novas estruturas de fiscalização popular. Tipo, né, nós vamos ter lei de zoneamento? Vamos. Mas nós vamos ter, então, um conselho de zoneamento. Nós vamos ter, né, lei de saneamento? Então vamos ter um conselho de saneamento. Eu estou dando agora, tem, né, licitação para concessão aí, né, eu sou procurador do Estado, a minha missão foi ver a parte de participação. Então já coloquei lá que tem que ter nas concessões participação popular e tem que ter uma audiência pública por ano, para ver se as metas foram cumpridas. E elaborar as metas para o próximo ano. Não sei se bom, acho que é subversivo, mas o fato é que, né, a gente não, é necessário, a gente, né, vai nesse sentido. Então, para cada uma dessas leis, tem que ter mais uma instância de participação. Até que a gente vai capilarizando isso, porque você vai ter 8 conselhos. A gente pode considerar que não pode a mesma pessoa participar, o que é bom, para quê? Para você ter aí 30, 40 pessoas, além daquelas que já participam do outro, porque a gente tem que aumentar o número de pessoas que participam. Pegar essa dinâmica que a gente fez muito bem lá em Caratebus, em Araruama também foi um sucesso, em Rio das Ostras. Em Arraial do Cabo agora foi menos intenso, só teve uma sessão, mas foi legal, que é o plano diretor nas escolas. Isso aí tem que continuar. É a coisa mais fácil de fazer. É vocês irem, né? A comissão de efetivação do plano, por exemplo, vai de 6 em 6 meses nas escolas. Mostrar o que é plano diretor, mostrar o que foi feito, mostrar o que é a sua rua, o que é o seu bairro, né, qual é a história do seu bairro, qual é a história da sua cidade. Falar essas coisas para as crianças. Se passar 10 anos falando isso nas escolas, né, a próxima elaboração do plano diretor vai ter gente na rua, né, brigando para entrar na audiência. Porque vocês vão ter conseguido, né, colocar tantas e tantas pessoas. Então, é esse efeito multiplicador, né, que a participação tem que gerar. Fazer com que todos, né, saibam. Então, eu acho assim que tem que ter 50 vereadores, 100 vereadores. Ia ter uma representatividade muito maior, o pobre ia poder se eleger, né? Não ia ter corrupção. Porque a participação popular tem a ver com essa ideia formidável, que é a eficiência. Ninguém pensa nisso, né? Mas o que tem participação é mais eficiente. E sabe por que é mais eficiente? Porque não tem corrupção. Porque não dá para corromper o povo. Não dá para comprar, né? 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, não é possível. Então, quanto maior for essa multiplicação, menor vai ser a corrupção. Essa é talvez seja o segredo da participação. Segredo, né? A verdade oculta da participação. E por isso que às vezes se briga tanto contra a participação. Não é contra a democracia, né? É porque os interesses caem. Porque não dá para comprar todo mundo. Isso aí. Maravilha, professor. Eu vou fazer agora a última pergunta, que é direcionada também para o professor Augusto. Antes de fazer a última pergunta, quero pedir para todos que entraram depois, durante nosso debate aqui, para colocarem aqui no chat nome completo por extenso e e-mail para emissão de certificados.
informando novamente todo mundo que os certificados vão ser encaminhados por e-mail após o dia 15. Até o dia 15 a gente está dedicado com algumas outras demandas, com a Petrobras, então após o dia 15 vamos fazer a emissão dos certificados e encaminhar para todos por e-mail. Então eu peço quem ainda não colocou, colocar aqui no chat nome completo por extenso e e-mail, tá? Professor Augusto, a última pergunta, que é da Flávia Rabelo. A pergunta é: qual é a relação dos planos diretores participativos com a Agenda 21 local? Eu hoje me manifestei aqui, né? Eu me manifestei claramente sobre a importância e a pertinência da questão ambiental em relação aos planos diretores, né? Então, a Agenda 21 tem que ser, eu acho que sim, ter as suas metas casadas com as metas do plano diretor e com as diretrizes do plano diretor, para a gente não ter duas legislações ambientais na cidade e não confundir as pessoas. Mas, salvo isso, eu acho que é só uma mera adaptação. Passar para o que é plano diretor aquilo que foi oriundo da Agenda 21. Tá legal? Tá ótimo, tá ok. Estou botando aqui o meu e-mail para quem quiser. Ah, maravilha. O Jadilson ele já falou que queria que o contato dos professores, então fica aí disponível, então. Bom, não temos mais perguntas, então. Fizemos aqui quase 2 horas de atividade, foi uma conversa muito bacana, um bate-papo muito interessante. Acredito que ele trouxe muitos elementos para que as pessoas nos seus municípios possam correr atrás da revisão do plano diretor, possam participar efetivamente, possa ser uma construção verdadeiramente participativa. Quero novamente, em nome do NEBC, agradecer a presença do professor Augusto Werneck pela segunda vez conosco numa atividade e agradecer a presença da professora Rosângela Cavalazzi, agradecer a presença de todos que se dispuseram nesse tempo aqui para esse bate-papo. Quero agradecer a presença do professor Daniel Proença, que está aqui também presente, aqui assistindo. Pois é. Agradecer muito a presença do professor Daniel, colaborando também na revisão do plano diretor de Arraial do Cabo. E o projeto na RBC, ele se coloca à disposição para continuar esse debate. Nós vamos continuar lutando pelo plano diretor participativo nos municípios. A equipe técnica do projeto está à disposição para colaborar tanto com o poder público como com a sociedade civil para a construção desses planos, revisão desses planos. Novamente, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto NEBC que não conhece, pode nos procurar nas nossas redes sociais do projeto NEBC ou na Associação Raízes. O site que mantém o projeto NEBC é o da Associação Raízes. Lá tem os nossos contatos, podem nos procurar que o projeto com certeza vai estar disponível para colaborar nesses processos de revisão. A Mariana está colocando aqui novamente as nossas redes sociais e os sites para todo mundo conhecer. Muito obrigado, professores, e encerramos por aqui, então. Obrigado a você, querido. Eu estou lhe esperando. Você, a todos. E a companhia do Augusto, que sempre é muito maravilhosa. Bom, né, Rosângela? Que bom, beleza. Um beijo para você, querido. Obrigada. Um abraço para todos. Até lá. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo.